Bem-vindos ao Portuga Reacts, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. Hoje vamos ter mais um vídeo de Iceberg. Eu já fiz o Iceberg do Brasileirão Part 2, que foi um vídeo muito bom, né? O canal do Storable é incrível. Tão bem me falaram neste canal que eu pude comprovar que realmente o canal é excelente. O editor do canal também foi muito simpático, veio comentar aqui no canal e, claro, mandar um grande abraço e dar novamente os parabéns pelo incrível trabalho que ele faz, não só na animação, mas também no texto, nas informações que coleta, não é? Para todos nós, realmente é um trabalho fantástico. Portanto, meus amigos, não esquecer de ir ao Storable Football, deixar um like, inscrever-se. Também pedir a sua inscrição aqui no Portuga React, é muito importante, ajuda demasiado o canal. E claro, um like, né, que é o pagamento que nós recebemos de vocês, né? O vosso like é sempre muito importante. Você também pode virar membro aqui do canal no YouTube. É só clicar no botão aqui em baixo, seja membro. E claro, você tem 10% de desconto na Futebolês. É uma loja de camisas online. Tem lá camisas de todo o tipo. Desde camisas de seleção, dos maiores times do mundo, dos maiores times do Brasil também. E várias camisas clássicas. Eu já tenho a minha clássica do Boca Juniors, por exemplo. E estou a tentar com que ele me mande a camisa do Santos da altura do Neymar. Eu gosto muito dessa camisa. Estou a ver se ele me envia para mim. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, 10% de desconto com o primeiro link que está na descrição. Atenção que é muito importante entrarem com o primeiro link que está na descrição. E é claro com o cupom REACT. É só colocar o cupom no final da compra e vai ter 10% de desconto. Portanto, meus amigos, vamos a isso. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Por aqui vídeo. um pouco mais alto. Nesse mês, vamos mergulhar até as profundezas no iceberg da Copa Libertadores. Para você que não sabe, iceberg é um estilo de vídeo muito conhecido pela internet, onde as agora pessoas já sei. pegam um assunto, nesse caso a Copa Libertadores, e destrincham ele de sua superfície até as camadas mais profundas. Quanto mais funda a camada, mais denso, complicado. E mais uma vez vou tentar dar o meu conhecimento, especialmente na Libertadores. Eu tenho mais, né, conhecimento de Brasileirão, um pouco mais, não só pelos comentários que fazem aqui e por coisas que eu vou pesquisando. A Libertadores já é outro caso. Apesar que eu sempre via Libertadores, pelo menos a final quase todos os anos via, e muitas vezes eu chegava à tarde ou da escola, porque eu cheguei a estudar de noite, ou do trabalho, e muitas vezes estava a dar um jogo de Libertadores aqui em Portugal e eu acabava por ver também. Ou desconhecido é o tópico. Esses tópicos podem ser Vamos lá. curiosidades, teorias ou qualquer coisa relacionada diretamente ao tema central do iceberg. Então, chega de enrolação, vamos embora começar o vídeo. O nome, A ok. Copa Libertadores teve seu início em 1960. Nessa época, ela reunia apenas os campeões nacionais do continente. Por isso, seu nome era Copa dos Campeões da América. Mas, faz sentido. em 1960... Era como era, neste caso, a Liga dos Campeões, que era a Taça dos Campeões Europeus, né? 1965, optou-se por dar outro nome ao torneio, que passaria a contar não apenas com os campeões nacionais, como também os vices. O nome escolhido foi o de Copa Libertadores da América, em homenagem, quem diria, aos Libertadores da América. Sim, Aqueles que Bolívar, ajudaram a libertar a América San Martín, do Sul dos sim. domínios e da opressão dos colonizadores. As maiores goleadas da história do torneio aconteceram nas edições de 1970 e 71. Aí é Jogos 11-2. mata-mata foi em 63. Vale ressaltar que o Peñarol é o autor de ambas. Peñarol realmente era complicado nessa altura. Esse foi o torneio precursor da Copa Libertadores, sendo a primeira tentativa de se eleger um campeão sul-americano. Ele também serviu como modelo para a criação da Liga dos Campeões da Europa, iniciada alguns anos depois. A competição foi organizada pelo Colo-Colo, campeão chileno, com apoio da Comebol. O vencedor foi o Vasco da Gama. Ok, A final sim, da acho que já me tinham dito Libertadores isso. de 2018 era um clássico entre Boca e River. Na ida, empate em 2-2 na La Bombonera. A volta seria disputada no Monumental de Núñez. Porém, a torcida do River atacou o ônibus Sim, que eu vi. transportava a delegação do Boca Juniors. E por motivos de segurança, A final foi no Santiago Bernabéu depois. o River pela atitude, a Comebol decidiu tirar o último jogo do Monumental para levar para Espanha. Até porque nem tem estádio aqui na América, né? Tá faltando. Que tal levar a final do torneio com nome em homenagem aos que livraram a América dos colonizadores pra capital do colonizador? Cara, que ideia genial! Ideia genial. E esse tópico já nos conecta ao próximo, porque a partir desse acontecimento, a Comebol passou a copiar o modelo europeu e fazer a final em um jogo único, em campo neutro.
Mas, Sim, obviamente, desconsiderando que estamos na América pois, do Sul e não na Europa. São exatamente. tradições e costumes muito diferentes. Mas e aí, gostou dessa mudança ou preferia antes? Pois, provavelmente tem muita gente que não gostou, não é? Elitiza um pouco, ah, não é? É a questão das finais, mas Esse tópico aborda uma particularidade quase exclusiva do futebol sul-americano. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas ele é bem antigo, então eu vou dar um resumo aqui. Basicamente, a altitude se trata de quantos metros uma cidade está acima do nível do mar. Cidades que certo. têm esse número acima dos 2.500 metros são consideradas cidades de altitude elevada. Beleza? Beleza. Mas e daí? E daí que jogos realizados nessas condições beneficiam muito o time mandante, que está Sim, acostumado com essas condições. E aqui na América do Sul existem várias cidades com estádios nessas condições. Mas vale várias ressaltar mesmo. que essas cidades não são de Argentina, Mas Potosí, mano, 4.000 metros, meu. Que loucura. Uruguai, nem Brasil. E esses são os times que mais sofrem com isso. E curiosamente, a Comebol nunca colocou uma final de Libertadores para ser jogada em um lugar desses, né? Mas isso a Faz gente vai sentido dissertar também. sobre mais tarde. Ao longo dessas mais de 60 edições, a campanha com pior aproveitamento que terminou em título foi a da LDU em 2008. Foram 5 vitórias, 5 empates e Aí, 4 derrotas. Esse 47% tópico só. aborda a edição mais exótica da história do torneio, por diversos motivos. Mas eu não vou me aprofundar aqui porque tem um vídeo completinho no canal que investiga todos os A pior porquês dessa Libertadores tem que edição ir ter ver sido então. assim. Não deixa de conferir lá. De Os times 1998 mexicanos. até 2016, tivemos a participação de times mexicanos na Copa Libertadores. E foram participações bem interessantes. Eram equipes fortes e que competiam bem no torneio. Apesar de nunca terem tido um campeão, foram 3 finalistas no período. Não é mau. Mas esse feat acabou por conflitos no calendário, além da questão das viagens. Até porque viajar para o México na quarta para voltar para o Brasil e jogar um Brasileirão no domingo É não é mais o horrível. ideal, Mano, deve ser horrível. né? Mas vira e mexe surge um burburinho de que as equipes mexicanas vão voltar a disputar a Libertadores. O que seria bem interessante. Será que rola? Sim, se o calendário fosse mais organizado, não é? Ah, juntar, por exemplo, a MLS e os clubes mexicanos, fazer uma Super Libertadores, não é? Pá, seria interessante. O Mas, maior pá, público logística registrado em um complicada. jogo de Copa Libertadores foi de 114.500 Estádio pessoas em Azteca. 2001, na vitória de 3-0 do Cruz Azul sobre o River Plate, no Estádio Azteca. O menor foi de 42 espectadores no empate entre Fênix, do Uruguai, Aí, mano. e Once 42. Caldas, da Colômbia, válido pelo grupo 2 da edição de 2004. Vale ressaltar que os donos da casa já estavam eliminados e jogavam só para Pois, cumprir é tabela. só para E cumprir, Once ok. Caldas já estava classificado. Eles que viram a ser campeões daquela edição meses depois. Esse tópico fala sobre os clubes que na mesma temporada disputaram a segunda. Se, ou seja, venceram a Copa, não é? Provavelmente dá a entrada na Libertadores, mas estavam na Série B, meu. Que loucura. Eu sabia que o Palmeiras, não é? Tinha participado assim, e também o Paulista de Jundiaí, que havia um goleiro cá em Portugal. Passou por muitos times de pequena expressão, mas ele sobressaía muito nos jogos contra os grandes. Portanto, nos jogos contra o Benfica, ele defendia sempre muito, contra o Sporting, Porto. E eu estive a ver a carreira dele, e ele tinha jogado no Paulista de Jundiaí, e neste caso tinha vencido a Copa do Brasil. Divisão e a Libertadores. O primeiro vídeo daqui do canal foi sobre essa temática. Lá eu abordo de forma Também, olha, é outro vídeo que eu também devia ver, não é? Porque deve ter informações muito interessantes. mais completa os acontecimentos. Hoje são 8 os clubes que conseguiram esse feito. Vamos lá. Mais para baixo. Na edição de 1972 Como da assim? Libertadores, no duelo entre Atlético Mineiro e Olímpia, o jogo empatava em 2-2 quando se iniciou uma pancadaria. O juiz expulsou 3 jogadores do Atlético. Porém, o camisa 9, que foi um desses expulsos, trocou a camisa, vestiu a 15 e seguiu É em campo. sério?
trocou a camisa e está a andar. Vamos embora. Segue o jogo. Chegou a acertar um chute no travessão, inclusive. Ai, que Foi aí loucura. que os jogadores do Olímpia perceberam e o juiz reexpulsou o atleta. No final das contas, Mano, o jogo como terminou assim? por falta de jogadores atleticanos. Aí Tiveram é 5 expulsões. 6 expulsos. Ah, 6, sim. Sim, Em porque 2021, ele foi expulso 2 vezes. Eu não acredito nisto. no meio da pandemia, Ah, River muito bom. Plate e Santa Fé se enfrentavam na Argentina. O problema era que o River tinha 20 jogadores infectados pela Covid e, portanto, impossibilitados de jogar. De Ok. todo o elenco argentino, apenas 11 jogadores estavam disponíveis para o jogo. E nenhum Aí. deles era um goleiro. Era goleiro. Por isso, Aí. o volante Enzo Pérez jogou improvisado no gol. O Enzo Pérez, né, que jogou muito aqui em Portugal, no Benfica, foi o Jesus que o inventou como volante, porque ele era meio que, era tipo extremo, né? E o Jesus é que o colocou no meio campo, né, para ser volante, e depois ele fez a carreira toda como volante. Assim, o River ia a campo, sem substituto e com um goleiro que não era goleiro. Que Mas maluquice. mesmo com todos esses contratempos, Mas eu acho que eu o sei River disto. venceu o Santa Fé por 2-1 e terminou classificado para a próxima fase do torneio. Muito bom, mano. Em jogo Muito válido pela fase de grupos da Libertadores de 2000, o Palmeiras goleava o The Strongest por 4-0. E a câmera flagrou o goleiro Marcos, do Ah, Palmeiras, eu sei, tomando já vi, eu vi isto. cafezinho. Eu vi Mas isto, foi até sim, aquecido. já vi. Afinal, fazia frio e o time boliviano não exigia muito da defesa alviverde. Bebe-se um Essa café. atitude pegou mega mal e Tudo o bem. goleiro saiu como snob. No jogo da volta, lá na altitude de La Paz, o Palmeiras tomou 4-2. E jogadores do The Strongest comemoravam cada gol como se estivessem tomando um cafezinho. Alguns dias depois, Muito no bom. Paulistão, o Palmeiras tomou uma goleada pro Rio Branco em Americana. E o goleirão acabou falhando em Aí, alguns mano. gols. As placas de publicidade do estádio mostravam uma marca de café a cada gol Ah. do time de Americana. Mas como o Brasil é incrível, mano. Mais Yeah, um mano. Boca e River, dessa vez em 2015, pelas quartas de final. Na ida, Oitavas, o River ok. havia vencido por 1-0. Na volta, o primeiro tempo acabou com um 0-0 sem muita emoção. No retorno do intervalo, torcedores do Boca jogaram spray de pimenta no túnel de acesso ao campo, Ixi. deixando alguns atletas do River com machucados no olho e na pele. No final das contas, Claro. o jogo foi cancelado e a Conmebol decidiu eliminar o Boca Juniors da competição, classificando o seu rival, Sim. que no final Opa. das contas acabou como campeão daquela edição. Mas o que gera reclamações entre os torcedores do Boca é o fato deles terem sido eliminados. E quando aconteceu o contrário, em 2018, a Conmebol não eliminou o River da final, apenas tirou Sim, por causa de terem atirado as pedras, né, e as garrafas ao ônibus, não é? Pá, não é a mesma coisa, mas é parecido. o seu mando. Esse tópico aborda um dos jogos Sim, mais sei. folclóricos da edição de 2003 da O Libertadores. Boca com o Paysandu. duelo entre o Azarão Paysandu e o Bicho Papão Boca Juniors. Mais especificamente, o jogo da La Bombonera, na ida, onde o Paysandu, mesmo com 2 jogadores expulsos, mostrou quem era o Papão e derrotou venceu. o Boca por 1-0. Pra Sim, você ter sim. ideia do quão gigantesco foi esse feito, Nos vídeos que eu fiz sobre o Paysandu e o Remo, né, comentaram muito isto. apenas 2 times brasileiros tinham derrotado o Boca lá até então. O Santos de Pelé e Né? o Cruzeiro de Ronaldo. Pena que não adiantou de muita coisa e o Paysandu acabou eliminado no jogo da volta. Mas ainda assim, com menos 2. Ao longo desses mais de 60 anos, diversos clubes que disputaram a principal Ei, competição tem do ali um clube continente português. sul-americano Da Venezuela, não é? Aí está. Tem muito. É o Desportivo Português. Ok. Faz sentido. União Canárias também é bem espanhol, né? anos, diversos clubes que disputaram a principal competição do continente sul-americano encerraram Itália. suas atividades e não estão mais entre nós. Então, aqui prestamos nossas homenagens aos times que estão aparecendo aí na tela. Tem ali o Real, né? F. Real Garcilaso. Ok. Esse duelo entre Boca e Sporting Cristal, na Libertadores de 1971, foi o jogo mais violento da história da competição, que Ixi, já é uma então. competição bem violenta. Pois era. O Boca Pelo que precisava eu sei. vencer os peruanos para seguir sonhando com a classificação, e o placar teimava em ficar empatado até os 44 do segundo tempo, quando um jogador do Boca tentou arranjar um pênalti, mas o juiz ignorou.
que despertou a fúria dos argentinos, que partiram para cima dos adversários, iniciando uma pancadaria homérica. No final das contas, o juiz expulsou 19 jogadores, encerrando o jogo ali mesmo. 3 atletas foram hospitalizados e os outros expulsos foram presos. O pessoal que foi para o hospital, o pessoal que é preso, meu. E que caralho, mano. Sim, presos. Só foram liberados no dia seguinte. Por causa do furdúncio, o Boca foi eliminado da competição. Pois é, o Boca sempre curtiu muito ser eliminado por questões extra-campo. Pois estou a ver que sim. Aqui o nome já diz tudo. Pela pré-Libertadores de 2018, jogo entre Vasco e Jorge Wilstermann, o Vasco sofre o primeiro gol, enquanto a TV passava o replay desse gol, ele foi lá e tomou outro. O jogo terminou 4-0 para os bolivianos, mas o Vasco terminou classificado nos pênaltis. No meu vídeo sobre os asteriscos dos títulos da Libertadores, quando eu disse que pra mim o maior roubo da história era no jogo entre Boca e Corinthians de 2013, muitos comentaram dizendo que esse era o jogo mais roubado da história. E de fato, quem sou eu pra discordar, né? Era uma partida de desempate, pra ver quem passava pra semifinal. E naquele Serra Dourada com gramado cortado em desenhos um tanto quanto diferentes, com meia hora de jogo, o juiz expulsou o primeiro jogador. Por acaso até foi o editor do PES 1000 Grau, que faz a retrospectiva, e ele viu-me isto para eu ver, e eu estive a ver. De forma polêmica, para dizer o mínimo. O jogo seguiu, e pouco tempo depois, outra expulsão, dessa vez por reclamação. Daí começou a confusão. Tipo, do nada, eu sei. Comissão técnica do Galo, policiais... Eu vi isto, sim. Mas o juizão, não contente, decidiu foi meio, todo o banco do Atlético foi e meio mais esquisito, 3 jogadores do campo, encerrando assim a partida por número insuficiente de jogadores, e dando a vitória por WO e classificação ao Flamengo, que posteriormente seria campeão. Pois, tem essa questão aí ainda por cima. Essa maldição consiste em ser impossível ser campeão da Libertadores depois de vencer todos os jogos da fase de grupos. Apenas 4 times conseguiram esse feito. Vasco em 2001, Santos em 2007, Boca em 2015 e Palmeiras em 2022. E nenhum deles foi campeão. Esse tópico aborda um time que ultimamente passa por maus bocados. Eu vi o jogo que o São Caetano foi à final. Neste caso, os 2 jogos, né? Na altura. Tá na terceira divisão paulista, 2001? mas durante um período 2000, já não me lembro bem. 2000 conseguiu emplacar boas campanhas e deu muito trabalho para gigantes do futebol sul-americano. Vale lembrar que o São Caetano chegou a ser finalista da Libertadores. Pois foi este 2002, que eu vi. Perdendo 2002. A final do Olímpia. O maior pecado é que eles chegaram muito, mas muito perto de ganhar. Ele teria sido campeão antes de Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense e Botafogo. Mano, isso tinha sido uma loucura. Ok, vamos para a terceira camada. Durante as comemorações Vão ser Caldas, de 2004, depois acabou por ir à final do Intercontinental, não é? Com o Porto. Pelo surpreendente Once Caldas, os jogadores foi no ano da zebra, quebrando o troféu. Eles conseguiram decapitar o troféu da Libertadores. O concerto custou cerca de $7 mil. Ainda assim? Em 1991, se classificavam 3 times em cada grupo. E no grupo A, o Boca poderia deixar seu arquirrival de fora. Bastava um empate com o Oriente Petroleiro em casa. E adivinha? 0-0 com normal. 0 chutes ao gol. Nossa, que coincidência. Que coincidência, não é? Maluco, né? Quem diria, mano? Esse é um time que atualmente está na segunda divisão colombiana, mas em 2007 fez uma campanha histórica e que é muito pouco lembrada, principalmente aqui no Brasil. O clube colombiano passou em segundo lugar de seu grupo, eliminou Toluca e Nacional nos mata-matas. Na semi, caiu contra o Boca Juniors, mas eles foi por não pouco. Se borraram e venceram o jogo da ida por 3-1. Bastava segurar o resultado na volta e ele seria finalista, contra o Grêmio que ele já tinha levado a melhor na fase de grupos. Mas a La Bombonera é fatal. A polêmica da vez foi a neblina. Teve tanta neblina, mas tanta, que é impossível ver como foram os gols do Boca. Da TV só dava pra ver a fumaça. E o jogo terminou 3-0 para os argentinos, que foram campeões posteriormente.
Que Em loucura, mano. 2009, na transmissão do Sport Tem TV aqui. do jogo entre Palmeiras Não sei, meu, tem aqui tanta coisa louca, meu, que eu não consigo. Parece que o meu cérebro não consegue analisar a fundo, não é? Bem aquilo que aconteceu, pá, são coisas muito esquisitas. Aqui também tem muita esquisitice, nomeadamente anos 70, 80, 90, acho que era normal também. Mas acho que o nível aqui em termos de Libertadores era outra coisa. e Real Potosí, houve um pequeno equívoco na apresentação da escalação do time boliviano. Ao invés de aparecer os nomes dos Ah, jogadores do sim, Real esta eu já vi, sim, esta eu já vi. apareceram uns nomes meio brasileiros. Sim, sim, sim. Bom, isso porque o que apareceu na tela foi a escalação do Macaé O Macaé. contra o Botafogo pelo Campeonato Que Carioca. louco. Foi transmitido pelo mesmo Sport TV naquele dia mais cedo. Aparentemente eles esqueceram de trocar os nomes e o narrador nem percebeu. Mano, que Errar é loucura. humano. Todo mundo erra e É tá verdade. tudo bem. Mas e se eu te disser que até o bem mais precioso da Libertadores tem erros? Pois é. Se Então. olharmos atentamente as plaquinhas do troféu, notaremos que na de 1970 do Estudiantes está escrito Clube Estudiantes de La Plata, mas na Ok. realidade é para estar Clube com B mudo. Na plaquinha de 2009 também do Ok. Estudiantes está escrito Clube Estudiantes de La Plata. A Conmebol odeia o Estudiantes. Parece que Teve sim. também um erro na placa de 2008 da LDU, que indicava que o time era do Peru, quando na realidade Não. é do Equador. É do Equador, Mas sim. esse último se tratava de uma réplica, então menos mal. Sim. Se Tá, você mas viu meu vídeo sobre convém pelo menos escrever os nomes certos, mano. Por amor de Deus. os asteriscos nos títulos das Libertadores, você sabe do que se trata esse tópico. Se não viu, vai ver, porque é um vídeo muito show. Meu favorito daqui Ok. do canal particularmente. Mais um Os para eu ir motivos ver. especulados para essa diferença são os mais diversos. Diferenças culturais, linguísticas, a maior qualidade técnica e financeira do Brasil perante os outros países latinos, ou quem sabe, talvez, pelo fato da Argentina ser a confederação mais influente da Comebol. Mas isso a gente vai elaborar mais em alguns tópicos lá pra frente. Pois claramente A houve ali parte uns mais quantos estranha do fora de troféu da jogo, não é? Libertadores, Impedimentos. certamente, são as plaquinhas espalhadas na base de madeira. Cada uma representa uma edição realizada. Antigamente, essa base era muito menor, e com a medida que as edições foram acontecendo, essa base foi aumentando para que as plaquinhas fossem colocadas. Sim. A questão é que ao fim dessa edição de 2023, chegamos novamente ao limite dessa base. E não se sabe se a Conmebol vai optar por aumentar novamente a parte de madeira ou fazer outra coisa. Segundo o presidente da entidade, acho que a última vão diminuir o tamanho que foi o Botafogo, eles puseram a plaquinha na mesma, se não me engano. das placas para caber mais. Mas nenhuma decisão Por oficial exemplo. foi tomada até o momento. Hoje, a Copa Libertadores é a maior obsessão de todo o time do continente. Mas nem sempre foi assim. Durante 3 edições, o Brasil não teve nenhum representante. Isso ocorreu em 1966, 69 e 70. Em 66, Ok. o motivo foi porque a CBD não gostou da mudança no regulamento da competição, que começou a permitir com que os vice-campeões nacionais também a disputassem. Em 69, Ok. o problema foi o calendário. O Campeonato Brasileiro daquele ano durou 14 meses, então não tinha como indicar um Aí, participante. assim, provavelmente ele falou nisto no iceberg do Brasileirão, é quase de certeza. O campeonato nem tinha acabado. Em 70, o motivo foi novamente o calendário. Conflitos A calendários. CBD afirmou que a competição atrapalharia a preparação para a Copa do Mundo. Outros motivos alegados para a falta de interesse no torneio foram a grande violência, as arbitragens tendenciosas, o baixo retorno financeiro e as complicadas logísticas das viagens. Vamos agora um pouco mais ao fundo, não é? Não sei se é a última, né? Mini Maracanaço é como ficou conhecido a emblemática vitória do Deportivo Itália sobre o Fluminense em pleno Maracanã. Detalhe que o Deportivo Itália já estava eliminado e o Fluminense passaria com uma vitória. Ok. Infelizmente, Pois, esse isto é um é problema o... que vem ficando cada vez mais frequente mais que em sabido, confrontos não é? de Libertadores. Só até junho de 2023, durante Libertadores Mano, e o último que eu Sul-Americana, vi, então é ridículo, que foi no Paraguai, já não me lembro. Lá um torcedor com o celular, não é? A passar a mensagem, não é? Com aquelas aplicações que passam a mensagem, mano, aquilo
ia mostrar para a câmara, não é? Ia mostrar para a câmara. Pá, é uma coisa. Não se entende. Foram 9 denúncias de racismo no ano, e 8 delas envolvem brasileiros. Bom, não preciso nem falar que a Conmebol não faz nada a respeito. Pois. Esse tópico é o outro lado daquela discussão lá do começo do vídeo sobre altitude. Tudo isso começou em 2007, quando o Flamengo foi jogar contra o Real Potosí, lá em Potosí, a mais de 4.000 metros de altitude. O jogo terminou empatado em 2-2 com diversos brasileiros passando mal. Claro. Então, a CBF mandou o caso lá para a FIFA, reclamando que os estádios do topo dos Andes não eram adequados para o futebol. Alguns meses depois, a FIFA vetou estádios que fiquem acima dos 2.500 metros de receber jogos internacionais. Mas isso prejudicava boa parte dos países membros da Conmebol, que logicamente foram contra o veto. E daí se desencadeou uma enorme polêmica. A comunidade andina emitiu um comunicado dizendo ser um atentado não só ao futebol, como aos habitantes das regiões em causa, afirmando ainda que a decisão também... da FIFA atenta contra... Lá está, eles não têm culpa de viver ali, né? É ali que eles vivem. É o quê? Contra os direitos humanos, viola os princípios estabelecidos na Carta Olímpica, a soberania dos povos e o princípio do jogo limpo. Evo Morales, presidente da Bolívia, qualificou o veto como uma espécie de apartheid do futebol. No final das contas, a FIFA deu para trás e cancelou o veto. Mas o fato é que ainda existe uma certa cautela quanto a estádios muito acima do nível do mar, até mesmo aqui em continente sul-americano. Até porque é muito improvável que a Conmebol coloque uma final para ser jogada em um estádio muito acima do nível do mar. Atlético Tucumã e El Nacional se enfrentavam em Quito pela pré-Libertadores. Porém, o Tucumã teve problemas em seu voo, o que atrasou o jogo em 1h30. Mas como desgraça pouca é bobagem, o time argentino não conseguiu transportar seu uniforme, o que seria um problema gigantesco não fosse a sorte da seleção argentina sub-20 estar jogando o sul-americano sub-20 naquela mesma cidade. Daí, a seleção emprestou sua camisa para o clube, o que nem causou tanto estranhamento, até porque os uniformes são parecidos. E sem sentir o peso de vestir o manto da seleção argentina, o Tucumã venceu a Nacional por 1-0 e conseguiu a classificação. Mas dá com cada uma. Esse tópico fala sobre a maldição imposta sobre o simpático time do Diabinho, o América de Cali, e sua sina de jamais vencer uma Libertadores. Digamos que a América nunca foi de Cali. Ele foi vice-campeão em 1985 para o Argentinos Júniors, em 86 para o River Ele ainda colocou ali desculpa. Plate, em 87 Penharol Peñarol e 96 para o River Plate de novo. No futebol feminino, eles perderam a final para a Ferroviária de Araraquara em 2020. E se eu te disser que o time que você mais tem que temer no sorteio da fase de grupos da Libertadores é o Aliança Lima? Sim, se seu time cair contra ele, pode esquecer. Mas não porque ele é um adversário difícil, mas porque ele carrega uma maldição. Também? Todos aqueles que caírem no grupo do Aliança Lima vão perder a Libertadores. Ei, que loucura. Que foi quando esse formato foi instituído, o Aliança Lima disputou 13 edições de Libertadores, caindo com 39 times no total. E nenhum conseguiu levantar a taça. Tiveram ainda 3 finalistas: São Caetano em 2002, Boca em 2018 e River em 2019. Muito top. Maldição do Aliança Lima, não conhecia essa. Torce pra vir qualquer um, menos o Aliança Lima no seu grupo. Essa maldição afeta exclusivamente clubes brasileiros. Por algum motivo, todos os anos terminados em 4 são amaldiçoados e impossíveis de serem vencidos por equipes. Já quebrou, não é? Já quebrou essa maldição. O Botafogo venceu em 2024, não é? Está a maldição quebrada. Brasileiras. Resta então aguardar e ver se ano que vem essa maldição se mantém. Assim, eu também quero quebrar muito uma maldição que existe cá, não é? A maldição do Bela Gutmann. Eu acho que ele tem um vídeo com as maldições do futebol essa maldição está lá, não é? Que é uma maldição do meu time. Nomeadamente eu estou a falar do Benfica. Duvido que essa maldição seja quebrada nos modos que o futebol se pratica hoje, não é? Em que o dinheiro é muito importante. É o que é. Esse tópico se trata de uma lost media, ou seja, uma filmagem que está perdida e indisponível para o público.
Estamos falando da filmagem da final da Copa Libertadores de 1960, que não se encontra disponível em vídeo. Algo muito estranho, Ok. porque foi um evento amplamente documentado à época, com transmissões para diversos países. Vale dizer que é a única final sem nenhum registro em vídeo, apenas áudios e Não fotos. fazia ideia. Na estreia da Libertadores de 1992, o Newell's Old Boys foi goleado pelo São Lourenço em casa por 6-0. Eis. A torcida ficou completamente maluca e culpou o treinador da equipe, que na época era um jovem chamado Marcelo Bielsa. Segundo a Olha, a história, sério? um grupo de torcedores foi tirar satisfação com o treinador na porta de sua casa de madrugada. Foram surpreendidos com o Mano, próprio coitado. Marcelo saindo à porta, mas com uma granada na mão. Eis. Andando lentamente, ele disse que se os torcedores não saíssem de lá, ele iria tirar o pino Eu era homem para fazer o mesmo, não é? Digo-te já. e jogar neles a bomba. Não é à toa que ele Foi ganhou o tudo apelido embora. de El Louco. Não, Vale dizer também vocês não que o foram logo Newell's embora. se recuperou e chegou até a final daquela edição. Ó, Tinha menos grandes mal, chances de sair campeão, não fosse o São Paulo de Telê na final. não é? Hoje, Marcelo Grande São Bielsa Paulo. é o técnico do Uruguai e foi tão importante que dá o nome para o estádio do Newell's. Ok. Também não sabia em relação ao nome do estádio. O Nils que foi onde saiu o Messi, não é? Durante a Libertadores de 2014, no duelo entre The Strongest e Defensor, no Hernando Siles, em La Paz, a transmissão da Fox Sports mostrou um vulto passando pela arquibancada de forma muito veloz e passando no meio da torcida local. Tudo fica ainda mais bizarro ao constatar que Contrada, o torcedor correndo para acompanhar os minutos finais da partida. Pois é. E aí, você engole essa explicação? Que loucura, mano. Esse Eu tipo, não sei. Pode ser algo da câmara, não é? Mas é muito louco. Pá, mano, muito, muito louco. Engloba outros dois temas dessa camada. Basicamente, vamos falar sobre a influência do narcotráfico na principal competição Um dos vídeos que me já pediram foi esse do narcotráfico e o que eu gostava de ver muito, não é? do futebol sul-americano. Durante os anos 80 e parte dos anos 90, cada time colombiano era ligado a um chefão do cartel. Sim, São sim, sim. tantas histórias que se Aí está o vocês Atlético curtirem, dá pra Nacional, fazer um não é? vídeo só Eu sobre vi o Narcos, não é? A série, que é muito boa. E tem lá a parte do Atlético Nacional, sim. Mas como esse é um iceberg sobre a Libertadores, E o vamos Gancha, o Gonçalo nos limitar Gancha. aos Pois fatos é. que dizem respeito ao tema. Na edição de 1989, vencida pelo Atlético Nacional, ligado a Pablo Escobar, supostamente, o que Sim. não faltam são suspeitas de envolvimento do cartel. Na semifinal, entre Atlético Nacional e Danúbio, o jogo de ida em Montevidéu terminou empatado em 0-0. E na volta, segundo o relato do próprio juiz da partida, um grupo armado invadiu o hotel da equipe de arbitragem às vésperas do jogo, deixando um saco cheio de dinheiro e uma mensagem bem clara: Nacional tem que ganhar. Bom, o resultado foi 6-0 para os colombianos. Os uruguaios também magicamente fizeram a pior partida da vida deles. Né? Ainda nesse ano de 89, um árbitro foi assassinado por ter tido uma arbitragem infeliz no duelo entre América de Cali e Independiente Medellín. Por conta disso, o campeonato colombiano foi encerrado sem um vencedor. Então a Colômbia não tinha como indicar seus participantes para a Libertadores de 1990. O único representante foi o atual campeão da Libertadores, o Atlético Nacional. E nas quartas daquela edição, ele acabou enfrentando o Vasco da Gama. O jogo da ida no Rio terminou em 0-0. A volta em Medellín foi vencida pelos colombianos por 2-0. Mas os jogadores vascaínos alegaram ter sofrido ameaças e o trio de arbitragem uma tentativa de suborno. Foi então que surgiu um tal de Eurico Miranda exigindo que a partida fosse anulada. E a Conmebol aceitou a alegação, exigindo com que fosse realizado um novo jogo em campo neutro. Mas de nada adiantou. O Atlético Nacional saiu vencedor novamente, dessa vez por 1-0. O clube colombiano teve esse mesmo tipo de problema em diversos outros confrontos, como o do Olímpia, que caiu contra o Atlético Nacional 3 vezes, em 89, 90 e 91. Por conta desses acontecimentos recorrentes, a Colômbia foi proibida de receber jogos da Libertadores por 1 ano. Então, para a edição de 91,
Os clubes colombianos não tiveram outra opção senão mandar seus jogos em outros países. Inicialmente, o Nacional mandou seus jogos em San Cristóbal, cidade venezuelana próxima à fronteira da Colômbia. Mas o mais curioso foi o clássico entre Atlético Nacional e América de Cali, que foi jogado em Miami, nos Estados Unidos, Ei, sério? sendo esse o primeiro jogo da história da Libertadores disputado fora da América do Sul. Ok, ok. A estreia do atual campeão de uma Libertadores é um jogo muito especial que atrai muitos olhares, e na edição de 2013, essa partida foi marcada por uma tragédia. O Corinthians duelava com o San José em Oruro, e logo aos 5 minutos abriu o placar, o que provocou a euforia dos corintianos presentes, que lançaram um sinalizador, que acabou atingindo o rosto de um torcedor da equipe boliviana, Kevin Beltrán Espada, de 14 anos, que infelizmente não resistiu aos ferimentos causados pelo projétil, que atingiu o garoto a cerca de 300 km por hora. Alguns torcedores do Corinthians ficaram detidos e só foram liberados após longas negociações entre os países. No final das contas, um torcedor de na época 17 anos assumiu a autoria do disparo. Foi feito um amistoso entre Brasil e Bolívia para arrecadar fundos para a família de Kevin. Porém, sua família alega não ter recebido nenhum centavo dessa partida. Ixi, ainda pior, mano. Esse tópico se refere a alguns áudios vazados por um canal de TV em 2015 que mostram Julio Grondona, famoso cartola argentino que foi presidente da confederação por mais de 30 anos, assumindo crimes. Nos telefonemas ele fala desde a escalação do árbitro do polêmico Corinthians e Boca de 2013 até da... Foi tipo como cá em Portugal, né? Com o presidente do Futebol Clube do Porto a ser apanhado em várias escutas, mas que não foram válidas em tribunal, portanto faz de conta que nada aconteceu. Ouviu-se tudo o que ele disse. Ele, o presidente da Liga, e muitas pessoas. Mas principalmente o presidente e o vice-presidente do Futebol Clube do Porto, não é? Foram apanhados nessas escutas. E depois em tribunal alegaram que não eram válidas porque tinham sido vazadas. E então, basicamente, não se passou nada. Não é? Compra do juiz em Quem diria? Independiente Quem e diria? Santos em 1964. Bom, escuta aí essa pérola. Isto é futebol, mano. Isto é tal e qual como aconteceu lá está, aqui, né? E o nome do processo foi o Apito Dourado, e tem as escutas todas na internet. Quem quiser pode ir ouvir. que este área medio es nuevo, qué sé yo, que hay que tener. Bueno, entonces hacer una cosa, pero lo quieren ahí en la Argentina, la amarilla. Mira, si no lo quieren, no sé, lo quiero yo ponerlo y dejar la pelota. Alarcón, poneme amarilla y dejame de joder. Bueno, así fue, lo puso y bueno, y salió bien, porque bueno, tiene que ser así. Pero bueno, ahora ¿quién tiene que poner ahí ahora? Bueno, Boca ahora Boca, ya no, porque Alarcón no sé. Pois as conversas era tipo isto, assim, e qual é que é o árbitro que queriam colocar, mas não sei o quê. E também, não é, as conversas com... Eles falavam por metáforas, né, que era a fruta, eram as mulheres, né, que eles ofereciam aos árbitros, falavam muito da fruta, não é? Enfim. Demasiado, Julio, pero Nipo sí, y después iría Delfino el petizo, Ceballos. Ahí tenés tres, Delfino, Ceballos y Vigliano. Y de esos tres manejaste los dos partidos. Bueno, listo, Julio, listo. Bueno, le mando un abrazo, No, querido, hasta luego, gracias. Y ojo los líneas que ponéis ahí con ¿cómo se llama? Ahí. Bandeirinha. No, a los líneas no. Por favor, que si todo lo que te he referido, el línea te la manda a guardar. Julio, eso lo aprendí
Sí, eso he aprendido usted ya hace más o menos 40 Mira, años. en el año 64, cuando jugamos con el Santos, yo le gané a Leo Jorge, que era holandés, con los dos líneas. Así que, Ai, ai. Como já dito em um tópico anterior, os times brasileiros não participaram da Libertadores de 1970. Mas, antes do martelo ser batido, foi criado um torneio para decidir qual time representaria o Brasil nessa edição. O torneio foi chamado de Torneio dos Campeões da CBD. Na disputa pela vaga foram reunidos o Santos, o Sport, o Grêmio, o Maringá e o Botafogo. Apesar das dificuldades, o Grêmio Maringá derrotou o Sport e conseguiu 2 empates contra o Santos, levando tudo para o jogo de desempate. O problema é que o calendário estava muito apertado e se desenhava a possibilidade do Santos ter que jogar 3 partidas no mesmo dia. Uma contra a Ferroviária, pelo Mano, que Paulistão, loucura. uma contra o Penharol e a contra o Grêmio Maringá. Foi então a desculpa perfeita para o Peixe desistir da competição, dando a vitória e o título ao Grêmio Maringá, porque o Botafogo também tinha desistido do torneio um tempo antes. Dessa forma, o Grêmio Maringá deveria ter sido o representante do Brasil para a Copa Libertadores de 1970. Mas, pro azar deles, houve a oficialização do boicote à Libertadores, o que impossibilitou que eles disputassem o torneio. Mano, coitados. Coitados, mano. Ah, mano, que loucura. Então, por esse mês, foi isso. Deu um trabalhão desgraçado fazer esse vídeo. Epá, isto dá muito trabalho, Eu tô mano. gravando essa finalização aqui virado às 7 da manhã do dia 16, que é o dia da postagem. Mas, antes de finalizar, eu quero te pedir uma coisa. Se você curtiu o vídeo, achou que valeu a pena assistir esses 30 e tantos minutinhos, Valeu, por favor, valeu. compartilhe ele pros seus amigos que curtem futebol. É, eu já dei o like, Dessa né? moralzinha Do início do vídeo já dei o meu like. muito importante para que eu consiga continuar trazendo vídeos todo mês e com cada vez mais qualidade. Se você achou que faltou alguma coisa, comenta aí. Eu sei que essa moda de vídeo de iceberg já passou faz uns 2 anos, mas Sim. esse tipo de vídeo nunca foi tão linkado ao futebol. Então eu decidi fazer esse teste com a competição que eu mais gosto. Eu e não me mais lembro de tenho muitos conhecido. vídeos deste, O né? iceberg foi feito por mim. Em Então, termos de além futebol. do trabalho de dias e noites editando, foram horas e horas de pesquisa. Por isso, eu peço novamente para que compartilhe o vídeo e se inscreva aqui no canal. Vídeos É verdade. novos todo dia 16. Pá, o trabalho é incrível, é muito bom. E as animações, claro, que são incríveis e muito engraçadas, né? Pá, ele tem um bom sentido de humor. E de facto, muito sinceramente, está a ser um dos meus canais favoritos. Pá, desde que o descobri, muita gente já tinha dito vai ver o Storable Football. Mas está a ser um dos meus canais favoritos, mano. Muito bom. E tem muitos vídeos, pá, com assuntos bem interessantes que eu quero ir ver. Portanto, nos próximos meses eu vou fazer bastantes reacts aqui aos vídeos do Storable, ok? Portanto, meus amigos, um grande abraço e até à próxima. Tchau.